De um lado, eu tenho aqui a minha querida amiga Silvia Ottoni. Silvia, seja muito bem-vinda ao Manhã Gospel. Bom dia, Heleno, bom dia a todo o povo de Deus. É uma alegria imensa estar aqui no seu programa, já agradecendo ao convite. Muito bem, olha esse som, escute, 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 escute. Quem é este que está ao meu lado? No momento que clamas, ele manda a resposta. Quem é este? Silvia Ottoni, filha do pastor Raimundo Carmo de Farias e a missionária Ana Ottoni de Farias, conhecida no meio artístico musical como Silvia Ottoni, natural de Belém do Pará, cantora, compositora, violinista, poetisa, escritora, residente hoje aqui no Amapá desde 5 aninhos, né? Ela é bem pequenininha. Iniciou sua carreira artística no município de Calçoene em 1975, participando aí da apresentação musical em colégios, congressos evangélicos, festas infantis e aniversário, e desde então sempre atuou na área da música. É produtora de eventos, da música gospel no estado do Amapá, autora de aproximadamente 150 canções com registros na UBC, Associação Brasileira de Compositores, na qual a cantora Silvia Ottoni é associada, também que já foram gravadas por outros intérpretes amapaenses. Nesse clima de cultura gospel, falar com a Silvia, conversar um pouquinho, saber como tudo começou, mas antes. Desde o início, pastor Silvia Ottoni, que foi a mulher aguerrida, né, que começou essa briga lá atrás. E para nós estarmos aqui hoje, vivenciando tudo isso, é uma honra. Né? Os anos foram passando e isso foi amadurecendo, e no ano de 2000, eu sempre adorando o Senhor, passei 10 anos sem louvar. Na minha juventude, que é um pouco afastada, mas Deus tinha esse chamado na minha vida, e quando Deus escolhe, Ele escolhe. Mas quando eu voltei, lá pelo ano 1996, aí Deus foi abrindo as portas, me dando oportunidade. No ano de 2000, eu gravei meu primeiro CD na cidade de Goiânia, 10 composições do meu esposo, que é compositor também, e daí não parei mais. Estou adorando o Senhor. No segundo CD, o Senhor me deu músicas. Eu não sabia compor, aí meu esposo falava, vou lhe ensinar. Eu falei, não, mas eu quero receber assim, direto do trono. E uma certa manhã o Senhor me deu a minha primeira canção. Daí não parou mais. No segundo CD eu gravei canções só minhas, de minha autoria. Aí veio o terceiro, quarto, e estamos aí, né, louvando ao Senhor Deus, porque Ele é maravilhoso. E Deus foi fazendo assim, sempre eu acreditei, eu entreguei. É muito bom você se entregar à vontade de Deus. E amém. Quando eu voltei, eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, a partir de hoje, foi através de uma depressão, né, que às vezes a gente só volta pela dor. E ali eu fiz um propósito com o Senhor. Hoje eu entrego ao Senhor a minha vida, servir ao Senhor todo o meu coração, fazer a sua vontade. E Deus, uma certa vez, falou, mulher, tenho eu muitos talentos para desenvolver na tua vida. Eu tomei posse. Assim, a minha primeira gravação foi algo assim sobrenatural, porque eu não tinha um centavo. Mas quando Deus está no negócio, Ele realiza, Ele faz, Ele traz à existência as coisas que não existem. E isso aconteceu na minha vida, por isso eu não tenho dúvida do meu chamado. E é um currículo vasto, né? A Silvia tem um currículo vasto, abençoado. Agora, a respeito da cultura gospel, como foi que começou todo esse projeto aqui? Em que ano exatamente? Isso, só para concluir aqui o que eu acabei de dizer sobre eu não ter condições financeiras, mas o Senhor me deu. Assim, no ano de 2000, usou uma pessoa, que é meu genro, que já dorme no Senhor, e falou, eu vou patrocinar a sua gravação. E quando eu vi assim, o Senhor me colocou, eu vou lhe dar as passagens aéreas, vou lhe dar recursos para você passar um mês em Goiânia e gravar o seu CD. E assim aconteceu. E Deus, na minha vida, sempre foi um milagre, certo? Tudo milagre que o Senhor realiza.
A partir daí, em 2004, eu havia gravado o meu segundo CD. Eu tinha dificuldades assim para dar continuidade ao ministério, vendendo CDs. Às vezes eu não tinha como reproduzir meus CDs, que naquela época, hoje eu não tenho mais CD, né? Você não vende mais por conta das plataformas, né? O nosso trabalho divulgado lá. Eu não tinha CD. As pessoas vinham, as irmãs vinham, irmã, me dê um CD, eu quero comprar um CD. Eu falava, oh, minha amada, eu estou sem CD e tal. E uma certa manhã o Senhor falou comigo, cria uma associação que eu quero abençoar a sua vida, o seu ministério e os levitas da minha casa. Isso foi no ano de 2004. 2004. Aí eu falei, conversando com o Espírito Santo, mas como, Senhor? O Senhor falou, cria uma associação de cantores evangélicos. Na casa eu falei para o meu esposo, como é que cria uma associação? Eu sou muito assim de seguir a voz de Deus, né? A orientação do Espírito Santo. Ele falou, se não tiver nenhuma associação, eu falei, mas já tem um CAP. Falei, não, mas é evangélica, só evangélica. O Senhor falou para criar. No dia seguinte nós fomos, né? E não havia, e criamos. E Deus me deu essa orientação e assim, sabe, o meu ministério se expandiu, não somente o meu, mas também das pessoas, dos outros músicos, né? Os cantores, que nós trouxemos também para a associação através desse trabalho. Então foi muito difícil, mas a partir daí Deus foi ampliando. A gente notava que nas programações culturais do estado e do município, os cantores, as bandas gospel não participavam. Chegava na secretaria, poxa, eu quero participar, como é que era uma dificuldade. E quando participava, né, pastora? Não era remunerado. Né? Não era remunerado, às vezes, não era, né? No início, na verdade. E aí Deus foi fazendo. Aí um dia eu falei com o Senhor, o Senhor me deu essa associação, mandou eu criar essa associação. Mas não foi para ficar parada, Senhor. Qual o nome da associação? A CEAP. A CEAP. Associação de Cantores Evangélicos do Estado do Amapá. A partir daí os cantores passaram a ter essa representação. Isso, esta representação através da CEAP. É o que eu falei para o Senhor, está engavetado, Jesus, eu preciso fazer isto acontecer, faça, Senhor, me dá uma orientação. Aí eu liguei a televisão uma certa manhã, estava passando um programa na TV Tucuju, era o Bispo Getro Nunes que estava lá falando, o Senhor falou, procure esse homem. No dia seguinte eu procurei uma pessoa que eu conhecia, falei com essa pessoa, marquei um encontro e conversamos, levei os documentos. Pastor Otton Miranda de Alencar, ele foi um grande apoiador também dessa associação e do nosso trabalho. Ele foi o advogado que assinou, quando o Senhor me deu essa direção sobre a associação e precisava, nós reunimos com os cantores, com as bandas e criamos o estatuto. Precisava ser assinado. Eu levei, apresentei ao pastor Otton e ele gostou muito da ideia. Ele falou, vou apoiar, olha, isso é muito bom mesmo. Na época eu congregava na Pioneira, Assembleia de Deus. E ele falou, eu vou assinar. Assinou. E a partir daí ele nos ajudou muito. O Bispo Getro também foi a pessoa da OMEAP, Ordem dos Ministros Evangélicos, foi uma das pessoas também que abraçou essa causa. E tudo certo. E aí houve uma expufeira, onde os cantores e as bandas gospel ficaram fora, de fora da programação. 2007. Em 2007. O apóstolo Orley, se estiver ouvindo também, grande apoiador da CEAP, esteve sempre conosco, nesta luta. E aí o apóstolo Orley chegou lá até uma reunião, participou o governador Valdez, um grande apoiador, a pessoa que também nos deu a mão mesmo nesse trabalho. E ele falou sobre a nossa dificuldade, que nós não havíamos sido contemplados. Ele pediu para marcar uma reunião com as bandas, e nós reunimos lá no Templo Central da Assembleia de Deus, e ele falou, a partir de hoje, vocês serão reconhecidos. O que se tratar de cultura gospel, vou tratar com a CEAP. A questão da cultura gospel, ali já se falava da cultura, Isso. Mas era uma associação de músicos, não é? Eram os músicos que tinham essa representação. Quem mais além dos músicos? Pessoas começaram a integrar os grupos de danças, de teatro. E aí em 2015... Mas os grupos de dança e teatro também compõem? Também compõem. Tudo. Abrange tudo. Onde está a associação, Silvia? Ela está ativa. Está ativa. Mas o local, ela está funcionando na 13 de setembro. Na 13 de setembro? Lá no Buritizal, ali próximo à Feira do Produtor. Ali... Então,
Os Foi- músicos podem procurar para poder justamente ter esse acesso, Podem para poder procurar. ter informações, porque o quanto é Essa importante eles representação. poderem ter essa representatividade. Isso. E quando se fala da cultura gospel, assim entendo, a gente abraça todas as denominações cristãs. Com certeza, não é? todos. Através da arte, através da dança, através, enfim, dos vários eixos, não é? Culturais. Del, Isso. você ingressou em que momento, Del, nesse contexto todinho, falando sobre a própria cultura, a cultura gospel? Heleno, na verdade, eu tive a mesma dificuldade que a pastora Silvia Tony teve, né? Em 2000, a sua gestão foi de que ano? De 2015 a 2018. Tá. Em 2019, eu recebi um convite para participar do Conselho de Cultura, né? Esse de 2015 a 2019 foi a sua gestão Isso. como Como conselheira conselheira de de cultura. cultura. E aí eu recebi esse convite e para ingressar o Conselho de Cultura. E eu fui nesse ano de 2019, nós fomos indicados pelo governo, né? Ainda pela gestão do governador Valdez Góes, e para dar a continuidade que a pastora Silvia Tony já tinha começado, né? Na verdade, a pastora Silvia Tony, assim, ela foi a primeira guerreira aí nesse grande levante, né? Dessa grande guerra que a gente teve, que a gente tem até hoje dentro do Conselho, né? Com certeza. Hoje a gente... E nessa gestão de 2019, infelizmente, nós encaramos uma situação mundial que foi a pandemia, né? E por questão de força maior, período que nós passamos, nós tivemos a alegria e a bênção de Deus de criarmos a cadeira da cultura gospel dentro do Conselho. Então não havia, se essa cadeira Não ainda havia. criada, né? E eu pleiteei diversas vezes, como o Del acabou de dizer, era muito difícil porque as pessoas elas não eram acessíveis à nossa cultura, elas não... Aquelas pessoas que eram contra mesmo. Eu colocava lá o requerimento, solicitando, mas sabe, não era dava barrado, não dava certo. Ou seja, nós tínhamos ali uma associação Isso, da música. Da música. A partir de então, Del, essa questão da própria cadeira, como foi a efetivação disso? Tá, na verdade, a nossa cadeira ela ainda está classificada como uma suplência, né? A nossa cadeira ainda não foi oficial. Ela ainda não foi efetivada, na verdade. Ela foi criada e hoje ela é uma suplência. Mas, tipo assim, isso daí já foi um grande passo, Avanço. né? Um grande avanço. E eu queria também citar o nome do esposo da pastora Silvia Tony, que está aqui com a gente, o pastor Hernando, que foi uma das grandes pessoas que a gente contou para a criação dessa cadeira. Ele foi conselheiro Perfeito. Ele também. foi conselheiro também, Maravilha. o pastor Hernando. E juntamente com a nossa proposta de cadeiras, mas graças a Deus, nesse ano a gente conseguiu startar a cadeira da cultura gospel. E desde então, viemos realmente dentro do conselho, viemos resistir de fato como representatividade. Muitas pessoas da cultura gospel acham que é fácil. Ser um conselheiro, né, Del? Muito. Se estiver lá, eu vou chegar e vou fazer, mas não é nada disso. Mas com a luta, determinação, a gente... E quando você... As pessoas se levantavam muito, poxa, cadeira da cultura gospel, da música gospel, né? Então, tipo assim, ficava um pouco difícil para ela, porque, imagina só, a cadeira da música gospel, aí logo... Por que não falar, Silvia, também das orquestras? Assembleia de Deus que tem uma orquestra Linda. tão maravilhosa.